Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a calcular uma taxa anual composta do crescimento de uma ação ou de qualquer outro tipo de investimento que você queira analisar. Então assim, para que fazer isso? Para responder a pergunta talvez mais repetida quando alguém pergunta quanto que eu posso ganhar investindo numa ação? É muito difícil responder essa pergunta porque a ação, né, é um investimento de renda variável. A gente não sabe exatamente o quanto que a gente pode ganhar quando você compra uma ação. Você tem uma expectativa, né, mas a coisa muda, ela pode subir, cair, é variável. Mas, olhando assim para o comportamento de uma ação, né, a longo prazo, a gente consegue observar o quanto ela cresce de forma ordenada anualmente, né? Qual que é essa taxa de crescimento composta. Então, assim, existem muitas ações, né, na bolsa, existem empresas que entram na bolsa, depois saem da bolsa, empresas que têm uma boa avaliação ali na ação, depois ela cai, o preço da ação fica abaixo e não sobe mais. Mas se a gente pegar as principais empresas, por exemplo, daqui da Bolsa do Brasil, não vai dar tempo de no vídeo mostrar todas, mas a gente pegando algumas, a gente tem uma boa noção porque essas empresas estão a longo prazo na bolsa e elas têm um comportamento, tem uma taxa de crescimento ali mais ou menos anual. E, em geral, o prêmio de risco, né, o que é prêmio de risco? É esse crescimento, né? Ele é um ciclo, em alguns momentos ele está mais na bolsa e em outros momentos ele está mais na renda fixa, né, nos ativos com taxa de juros livre de risco, né? Então, em alguns momentos no Brasil a gente teve a renda fixa muito alta e a bolsa baixa, rendendo pouco, renda fixa rendendo muito. Em outros momentos, renda fixa rendendo pouco, que é o cenário atual, e bolsa rendendo muito. E aí você fica trocando de um para o outro, né? Buscando sempre capturar esse prêmio de risco, que é esse crescimento, né? Ver o seu dinheiro aumentando. Então, como calcular essa taxa é muito fácil, todo mundo vai conseguir fazer. Eu vou dar um passo a passo para você fazer isso. A gente vai precisar dos dados, eu já te mostrei, você consegue em vários sites gratuitos na internet, inclusive no próprio site da B3, da nossa Bolsa de Valores. Então, assim, deixa eu cortar aqui para outra tela. A gente tem aqui o Yahoo Finance, tem no UOL, tem no Investing, tem em diversos sites. É só você vir aqui, escolher a planilha que você quer. Ó, você escolhe aqui o pedir máximo, que aí ele vai vir todos os dados disponíveis, então ele vai trazer aí, da onde tiver, está trazendo até de 2000 para 2020, então aí 20 anos de dados. Eu queria dados anuais para facilitar a conta, então aqui ele só tem diário, semanal e mensal. A gente vai precisar do valor inicial da ação e o valor final, então os dados anuais iam ser mais fáceis porque ser menos dados para a gente colar ali no Excel. E aí por esse motivo, para ficar mais rápido, para fazer o vídeo aqui, eu vou puxar do Profit. O Profit é essa plataforma aqui, ó, para quem não conhece, esse aqui é um gráfico dele. É uma plataforma paga, mas você consegue os mesmos dados em qualquer site gratuito da internet. Eu só vou fazer aqui porque aqui eu consigo criar um gráfico, ó, anual, né? Tá vendo aqui esse gráfico Azinho aqui, cada barra aqui é um ano, então vai ficar mais rápido para eu copiar os dados e colar. Então aqui é o da Petrobras, ó, botão direito, copiar para Excel, e agora a gente cola lá no Excel os dados da Petrobras. Vou colar aqui nesse cantinho aqui, ó. Então, ó, vamos observar o que eu tenho aqui de informação. 2020, né, o ano abriu a 30,50, chegou a máxima de 31,24 e atualmente está 21,84. Então, cada linha aqui é um ano de informação e eu tenho 4 informações. A abertura no ano, a máxima, a mínima e o fechamento naquele ano. Lembrando que 2020 é o ano corrente, então está aberto ainda. Então, eu tenho dados aqui de 94 até 2020. Então, são 27 anos de dados. Não vou usar isso tudo, porque na internet você não vai achar os mesmos dados. Então, para ficar igual, eu vou descartar aqui. Na internet você consegue de 2020 para baixo e apagar. Vou usar só de 2020 para cima. Então, essa taxa que a gente quer calcular, ela se chama CAGR, Compound Annual Growth Rate. O que quer dizer isso? Taxa anual composta de crescimento. E a fórmula dela é essa aqui, ó.
o valor futuro dividido pelo valor inicial, isso entre parênteses, elevado a 1 sobre n. Esse 1 sobre n aqui, ó, é elevado. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Esse pedacinho aqui sobrescrito. Pronto, ó, ficou certinho. 1 sobre n, né, vai ser uma potência. E aí depois você subtrai 1 no final de tudo. Então eu vou escrever a fórmula aqui. E aí a gente vai calcular ela para várias ações. Para dar uns exemplos aqui para a gente ver diferentes fórmulas. Essa mesma taxa em diferentes ações. Então vamos lá, abre o parênteses, aí você pega aqui o valor final, ó, esse aqui, dividido pelo valor inicial, fecha o parênteses. O sinal de elevação de potência no Excel, circunflexo, então você segura o Shift e aperta a tecla circunflexo, ele não vai aparecer até que você insira uma próxima digitação. Aí abre o parênteses porque a gente vai fazer uma divisão, que vai ser 1 dividido por... Aí aqui, no caso, a gente poderia usar uma fórmula para contar, mas como a gente sabe que aqui tem 20 anos, então vou colocar aqui 20 anos, que aí já fica mais fácil, porque nesse caso do exemplo aqui, a gente está trabalhando com 20 anos de dados. E aí no final, menos 1 aí, para fechar aí o parênteses. Beleza? Então aqui, a gente diz aí que é uma taxa anual composta de 10,84, quase 11% de taxa de crescimento composta só no valor da ação, né? O valor de face, sem considerar aí os dividendos que você vai ganhando no meio do caminho, bônus, juros de subscrição e coisas do gênero. E lembrando que você deve usar as ações para fazer operações com opções para remunerar todo mês essas ações. Você consegue aí mais ou menos uns 3% por mês, né, fazendo operação com opções, usando essa ação como garantia, fazendo essa remuneração. Então, beleza? E aí, vamos só colocar aqui o CAGR para a gente saber do que se trata. Então, vamos pegar aqui outra ação para a gente conseguir comparar aí. Vou pegar aqui a Vale, né? Pode ser um bom exemplo. É uma ação também muito típica, né? Quase todo mundo tem essa ação na carteira. Tá carregando os dados, beleza. Então, clicar aqui, copiar para o Excel. Vamos colar aqui do ladinho. Então, galera, é o seguinte, vou colar os dados da Vale aqui. Eu dei uma apagada nas informações que a gente não estava usando da Petrobras para ficar com mais espaço na tela aí para a gente conseguir usar. Ó. Só mostrando aqui os mesmos anos. Então, eu vou apagar tudo isso aqui que a gente não vai usar, ó. Vou chamar esse fechamento aqui de Vale para a gente ficar mais organizado. Daqui para baixo a gente também não vai usar. Então pega isso aqui, joga para cá pro cantinho. E aí vamos calcular aqui do lado o da Vale. Igual, pega aqui o valor final dividido pelo valor inicial elevado a 1 sobre 20, fecha parênteses, menos 1. Então a gente tem aí 19,25% o crescimento anual composto da Vale. Lembrando que juntou Vale 3 com 5, né? Então pode estar dando uma distorção. Vamos pegar mais uma ação aí que é bem típica, né? Vamos lá, por exemplo, BBAS, que é Banco do Brasil. É uma ação aí bem típica. Depois a gente pode olhar Itaú também, uma ação bem típica. E dar uma comparada aí. Copiar isso aqui para o Excel, que é BBAS. Vamos calcular aqui, valor final dividido pelo valor inicial elevado a 1 sobre 20 menos 1. Beleza? 21,85% aí o crescimento anual composto. A gente pode pegar aí para finalizar o exemplo, por exemplo, Itaú, também é uma ação bem típica. Itube, né? Pegar a 4, que é mais negociada. Colar os dados aqui. Mais uma vez, a gente apaga essa parte que a gente não vai usar.
Joga essa mais para cá. Vou botar aqui YouTube 3. Não, aqui é o 4. YouTube 4. Calcular a taxa de YouTube. Final dividido pela inicial elevado, abre parênteses, 1 dividido por 20, que é o número de anos, final menos 1, uma taxa aí de quase 16%. Então já temos 4 ativos. Um último para finalizar. Vamos lá. Pegar uma CSN da vida, né? Copiar aqui para o Excel. O Brasil é muito concentrado em setor financeiro e empresas ligadas a commodities, né? Petróleo, siderurgia, minério, coisas do gênero assim. E mais recentemente o setor de commodities agrícolas, né? Crescendo muito. As BR Food da vida, essas empresas de proteína animal, de soja. O agronegócio no Brasil crescendo bastante também, bem forte. Então, beleza. Temos aí uma taxa anual composta para cada uma das ações respectivas. E aí tem um detalhe interessante. A Petrobras foi a menor de todas, né, como a gente viu. A gente pode ver, se a gente tirar uma média dessas taxas anuais, provavelmente vai apontar para 15%, que é a média geral do crescimento das bolsas, né? Então tá aí, ficou mais perto de 15% do que de 20%, né? Descontando aí a média geral de renda fixa, que fica em torno de 5, 3, então a gente tem aí o prêmio de risco sempre nessa balança dividido, né? Em alguns momentos o prêmio de risco, ou seja, o alfa, né, o crescimento aí acima da curva, está mais na renda fixa, dependendo do ciclo econômico que o país está. Em outros momentos, esse crescimento está mais na bolsa, né? E aí você pode estar me perguntando, pô, Carmine, por que você só fala de Petrobras então, se tem outras empresas com uma taxa anual de crescimento melhor? Porque Petrobras tem a maior liquidez, inclusive que Vale, né? É no mínimo o dobro da liquidez que a Vale tem em opções, em escala de opções, em todas as opções que a gente quiser operar, dentro do preço, fora do preço, longe do preço pra caramba, vencimento mais para frente, call, put. Petrobras de lavada ganha. E no Brasil sempre foi assim, sempre foi uma única empresa que ganhava muito na liquidez de opções. Já foi a Telebrás, né, a Telb da vida, já foram outras empresas ao longo aí das décadas, e já nos últimos muitos anos tem sido a Petrobras. Então por isso que eu foco mais em Petrobras, o que não significa que você não deva ter uma carteira de ações aí com 5, no máximo 10, 12 papéis. Mais do que isso, Markowitz mostra que é benefício residual, não tem vantagem nenhuma em colocar mais tantos papéis na carteira. Então assim, essa aula foi um pouquinho mais avançadinha nesse vídeo, mas serve para todo mundo, mesmo quem é iniciante, quem chegou agora na bolsa, quem está assistindo o primeiro vídeo, consegue fazer isso, todas as ferramentas aí praticamente gratuitas, né? Com exceção do Excel, mas você tem a planilha do Google, que é igualzinho ao Excel e é gratuito, e para fazer isso você consegue fazer. E o importante é você pegar esse conceito. Então, esse vídeo é para responder a pergunta: o quanto que eu posso esperar de crescimento de uma ação? Você pode esperar, né, a taxa anual composta dela, que é calculada dessa forma que eu mostrei para você. O valor futuro, né, o valor mais atual, aí, dividido pelo valor inicial do número de anos que você está analisando, elevado a 1 dividido pela quantidade de anos, e no final subtrai 1. Fazer no papel é um pouco ruim, difícil, mas fazer usando uma planilha é igual brincadeira de criança. Então deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, coloca para mim se você já está conseguindo fazer as operações e ganhar dinheiro com isso, com as coisas que a gente ensina aqui no canal, e ajuda aí, divulga esse vídeo para o maior número de pessoas que você quiser. E não se esquece que a gente tem também um canal no Telegram, lá eu passo conteúdo todo dia, também conteúdo até mais objetivo, mostrando um print de tela, quando tem operação legal para fazer também dou dicas lá. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.